a esta tribuna, senhor presidente, mais uma vez, para tratar de um assunto que considero da maior relevância, tendo em vista os atentados que estão sendo praticados contra as prerrogativas dos advogados. Venho reunindo casos que atestam a necessidade e a urgência de providências institucionais a serem tomadas pela Ordem dos Advogados do Brasil e pela Ordem dos Advogados Seccional Rio de Janeiro. Quando falo na afronta às prerrogativas dos advogados, não estou me referindo à rotina do fórum, com audiências marcadas, não realizadas, audiências procrastinadas por horas a fio, quando o advogado, por vezes, tem outras audiências. Não estou me referindo à hostilidade de alguns juízes, não todos, claro, para com advogados, a impaciência, até a grosseria. Não. Estou me referindo a algo muito mais grave. Há uma espécie de perseguição a advogados em casos criminais, quando procuram confundir deliberadamente a atuação do advogado com o ato praticado pelo patrocinado. Advogados, às vezes, são expostos publicamente como se a advocacia integrasse uma determinada quadrilha. Ou, às vezes, há a interpretação da existência de uma quadrilha sem a individualização dos procedimentos, mas incorporando o advogado encarregado da defesa. Agora, aliás, quero registrar que aprovei na Comissão do Trabalho a realização de uma audiência pública para tratar desse tema. Estive com o presidente da OAB-RJ, Dr. Felipe Santa Cruz, manifestando a ele o entendimento de que esta audiência pública deveria ser realizada na própria sede da OAB, com o que ele concordou. Estamos apenas cuidando de selecionar a data. E vamos mobilizar advogados para que façam relatos sobre como estão sendo vitimados e até impedidos do exercício da advocacia. Mas, senhor presidente, acredito que todos tenham na memória algo que chegou, inclusive, ao Conselho Nacional de Justiça, que, desgraçadamente, entendeu ser normal o episódio que todos conhecem. As concessionárias de serviços públicos, principalmente as de telefonia,
realizam, por exemplo, em Búzios, seminários, congressos, com a participação, com tudo pago pelas concessionárias, com a participação de magistrados convidados. Uma espécie de mordomia, ou um esforço de sensibilização, ou até para tráfico de influência. Não quero de forma alguma entender como sedução ou como um caminho para a promiscuidade. Não quero. Não quero ultrapassar este limite. Mas aí, senhor presidente, em face dessas tratativas, o Tribunal de Justiça resolveu encampar a defesa clara das concessionárias, porque são sempre ações de pequena monta que vão para o juizado especial civil. Para quem nesta casa está ligado, a Comissão de Defesa do Consumidor, para quem conhece a enxurrada de queixas, de denúncias nos PROCONs da vida, é fácil imaginar que o Poder Judiciário está sendo assoberbado por ações decorrentes do desrespeito ao consumidor por parte dessas concessionárias. E aí, tentaram criar mecanismos mais ágeis de apreciação das ações, com a mediação de estagiários ou juízes leigos. Imaginar que lá na Barra tem o chamado expressinho telemar. Mas tudo destinado a patrocinar o interesse das concessionárias, não o interesse do consumidor. E aí, senhor presidente, resolveram acuar advogados, sob a alegação de que os advogados criaram uma indústria da ação, inclusive com a afirmação de que advogados estão falsificando procurações, que há escritórios de advocacia que recolhem procurações em comunidades. A bem da verdade, como são dezenas e dezenas de ações, porque milhares e milhares são as queixas, são as reclamações, são as frustrações dos consumidores, há escritórios de advocacia que prestam serviços para associações de moradores. A procuração, por vezes, é assinada na associação de moradores. Encaminhados os documentos com a procuração para o escritório de advocacia. As grandes empresas fazem isto. As representações dos empresários fazem isto. E aí, vem a afirmação. Encontramos casos, um juiz diz isto, o juiz Flávio Citro, para dizer em que a parte chega em juízo e não conhece o advogado. Ora, isto é normal na Justiça do Trabalho. É normal, inclusive causas minimamente relevantes, patrocinadas pelos grandes escritórios de advocacia. Se pegar um escritório renomado, na procuração a ser assinada pelo cliente, vem o nome de dezenas de advogados. Eu mesmo sou advogado, já vi no fórum, em alguma audiência, chegar o advogado dizer, perguntar, proclamar, fulano de tal, aparece, olha, estou aqui representando
o escritório vinha aqui lhe dar assistência. Conhece a parte ali na hora. Nessas causas, então, ligeiras, que vão para o juizado especial civil contra as concessionárias, é claro que isso é normal. Se um juiz pergunta à parte, conhece o advogado? Não. Mas ali é exatamente o lugar onde é impossível, porque a parte tem que comparecer. Não comparece o advogado isoladamente. Seria então exigível uma acariação naquele momento. Esta assinatura é sua? Assinou esta procuração? Assinou aonde? E a providência seria tomada contra o advogado. E não organizar uma investigação, até patrocinada pelo Ministério Público, em homenagem ao interesse das concessionárias. E aí, senhor presidente, um jovem advogado, doutor Tiago, está foragido. Foragido por quê? Injustamente denunciado pelo Ministério Público. A promotora tem um sobrenome de Glioche. Aliás, conheço o pai, que também é promotor ou procurador de justiça. É dono de cursos para ingresso no Ministério Público. Denunciou o advogado, alegando tais práticas: falsificação de procuração. O advogado entra com o habeas corpus, o juiz determinou a prisão, ganhou o habeas corpus. O que fez a pronta, ingressou com outra ação, pelo mesmo motivo, e um outro juiz determinou a prisão. Novo habeas corpus, que ainda não está concluído. Antes da conclusão da apreciação do segundo habeas corpus, vitorioso o doutor Tiago no primeiro, há o ajuizamento de uma outra denúncia, a terceira, com o mesmo mérito. E aí, no terceiro, outro habeas corpus, e o habeas corpus foi julgado, concedido, deferido. Então o doutor Tiago tem 3 mandados de prisão, 2 com habeas corpus concedido, e 1 ainda não concluído, porque um desembargador pediu vistas. Mas o doutor Tiago tem que ficar foragido, não se submete a esse tipo de perseguição, a esse tipo de injustiça. E o pior, o primeiro juiz, doutor Flávio Citro, por toda a documentação que eu tenho, não honra a magistratura, porque patrocina diretamente decisões judiciais em homenagem à sua esposa, ou a ele próprio. São várias as decisões judiciais por ele patrocinada. E ele, doutor Tiago, um advogado jovem, resolveu enfrentá-lo. E aí a vingança vem, acompanhada de um ou outro corporativismo, que outros juízes resolveram ser solidários ao doutor Flávio Citro. Eu estive na OAB com a doutora Fernanda Tortman, que ela é responsável pelo setor da OAB que cuida das prerrogativas dos advogados. Fica, inclusive, aqui no próprio Fórum do Rio de Janeiro, na Erasmo Braga. Percebi o empenho dela em relação a vários casos, mas o massacre da mídia cria um certo convencimento, e por vezes, vou usar a expressão, uma espécie de vacilação. Mas o que eu trato desta tribuna não é da exigência de medidas tópicas da OAB
em relação a este ou aquele advogado. É preciso uma ação institucional, porque o advogado é essencial à prestação jurisdicional do Estado. Sem advogado não há o contraditório, não há a livre defesa. E aí o Estado democrático de direito fica atingido. Eu não conheço só o caso do Dr. Tiago. O caso do Dr. Tiago é o mais atual. 3 mandados de prisão pelo mesmo fato, sob a mesma acusação. 2 com habeas corpus concedido e 1 pendente da decisão final. Mas ele continua foragido. A insegurança jurídica. Como alguém, um cidadão comum, consegue um habeas corpus de uma instância superior e vem de novo a primeira instância determinar uma prisão, outra prisão pelo mesmo fato. E aí, o que alcança um cidadão pode alcançar a todos. Então, senhor presidente, vem a esta tribuna para denunciar o que está acontecendo, com a falência das prerrogativas dos advogados, e mais, é claro que todos sabem que há advogados com desvio de conduta, pode haver. Claro que pode. Mas no caso das concessionárias de serviços públicos, o que existe é uma orquestração, é uma cumplicidade. A alegação do Dr. Flávio Citro, sabe qual foi? Não, as concessionárias entendem ser melhor fazer um acordo e pagar 800, 900 reais, mesmo sem cuidar de tudo aquilo que está inerente ao processo, do que ficar enfrentando cada situação de per si. Ora, é algo assim que seria impensável se não estivesse verdadeiramente acontecendo. Então nós temos as diversas representações da OAB em todas as regiões do Estado, em todos os municípios, aqui no Rio de Janeiro, Bangu, Barra, Madureira, Meia. É preciso que todos aqueles que integram a Ordem dos Advogados do Brasil, não apenas o presidente, Felipe Santa Cruz, não apenas a direção regional, mas as demais representações, se mobilizem na defesa institucional da advocacia. Porque os abusos são muito grandes. E eu venho a esta tribuna, mais uma vez, para esperar que a data da audiência pública seja marcada o mais rapidamente possível pelo presidente da OAB, Dr. Felipe Santa Cruz, manifestar a minha solidariedade a todos os advogados, mas especialmente dizer desta tribuna ao Dr. Tiago que ele pode estar sendo abandonado pela Ordem dos Advogados do Brasil, mas ele não está abandonado de todo, porque haverá sempre, pelo menos desta tribuna, uma voz para denunciar uma parcela da magistratura do Estado do Rio de Janeiro está cumpliciada, patrocinando os interesses das concessionárias de serviços públicos, chegando ao ponto de atentar contra as prerrogativas dos advogados. Muito obrigado, senhor presidente.